No século XVI, a Europa fervilhava sob o impacto da Reforma Protestante. Como resposta a essa fragmentação religiosa, a Igreja Católica viu nascer a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola e reconhecida pelo Papa Paulo III em 1540. Mais do que uma ordem religiosa, os jesuítas surgiram como uma força intelectual e missionária de vanguarda. Em março de 1549, a bordo da frota do primeiro governador-geral Tomé de Souza, os primeiros jesuítas desembarcaram na Bahia. Eles traziam consigo um projeto que ia muito além da administração colonial. O objetivo era lançar as fundações espirituais e culturais de um mundo novo. O Brasil que conhecemos hoje, sua língua, sua cidade, sua religiosidade é, em grande parte, resultado do encontro que os jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega e seus companheiros, tornaram possível quando pisaram pela primeira vez na Baía de Todos os Santos. Venha agora com a Brasil Paralelo conhecer a grandeza e a complexidade do legado das missões jesuíticas e descobrir como uma ordem fundada no continente europeu tornou-se um dos principais agentes de transformação cultural das Américas. Em 27 de setembro de 1540, o Papa Paulo III aprovava a bula Redimini Militantes Ecclesia, dando existência oficial à Companhia de Jesus. Ela era diferente de todas as ordens anteriores. Não havia hábito próprio, nem clausura, nem canto coral obrigatório. Os jesuítas seriam soldados de Cristo, móveis, adaptáveis, prontos para ir onde a igreja mais precisasse. 3 pilares definiam a nova ordem: obediência restrita ao Papa, também chamado de quarto voto, uma formação intelectual rigorosa e duradoura, e disposição para a missão em qualquer parte do mundo. Essa combinação inédita transformaria a Companhia de Jesus na ponta de lança da Contra-Reforma e, décadas depois, no principal agente da evangelização no Brasil. À frente dessa primeira comitiva estava o padre Manuel da Nóbrega. Quando os jesuítas desembarcaram no Brasil, a colônia portuguesa tinha apenas 49 anos de existência oficial e enfrentava uma séria crise de governança. O Brasil de 1549 ainda era uma terra sem fronteiras definidas. O sistema de capitanias hereditárias fracassou em grande parte. Os franceses ameaçavam as costas. Os indígenas, na casa dos milhões, vivem em suas próprias estruturas sociais e os portugueses mal conseguem manter o litoral. Foi quando o rei Dom João III resolveu agir e nomeou Tomé de Souza como primeiro governador-geral do Brasil. Crucialmente, ele decide que o novo governo chegará acompanhado de religiosos, mas não quaisquer religiosos. Eram os jesuítas da recém-fundada Companhia de Jesus, conhecidos por sua disciplina e ardor missionário. Em 1º de fevereiro de 1549, partiu de Lisboa uma frota de 6 navios. Junto a Tomé de Souza, viajaram cerca de 1000 pessoas. Entre soldados, degregados, funcionários da coroa e 6 jesuítas liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. A travessia durou 2 meses. Em 29 de março de 1549, os navios chegaram à Bahia. Nóbrega e seus companheiros pisaram pela primeira vez na terra que tentariam transformar. Chegamos a esta Baía de Todos os Santos, que é a mais formosa que jamais vi, disse o líder jesuíta em carta a Portugal datada de 1549. O legado educacional dos jesuítas é talvez o mais importante e mais duradouro. Eles fundaram ao longo dos séculos XVI e XVII dezenas de colégios e seminários por todo o Brasil, como o Colégio da Bahia, fundado em 1556, e o Colégio do Rio de Janeiro em 1567. Formaram gerações de brasileiros, filhos de colonos e índios. Ensinava-se latim, filosofia, teologia, retórica, mas também a gramática da língua tupi, sistematizada pelos próprios jesuítas. O padre José de Anchieta,
discípulo e parceiro de Nóbrega, produziu a primeira gramática do tupi antigo, obra que permitiu a comunicação sistemática entre europeus e os povos nativos. Para além das escolas, os jesuítas criaram os aldeamentos, aldeias organizadas segundo o modelo europeu, onde indígenas de diferentes etnias eram reunidos sob orientação religiosa. Era uma ideia ambiciosa e contraditória: proteger os índios da escravidão promovida pelos colonos, enquanto ao mesmo tempo transformavam profundamente sua cultura, língua e estrutura social. Nas missões do Sul, especialmente as reduções do Paraguai, da região que hoje é o Rio Grande do Sul, esse projeto alcançou sua expressão mais sofisticada. Comunidades de dezenas de milhares de guaranis viviam sob a proteção jesuítica, produzindo arte, música, artesanato e erva mate. As reduções jesuíticas do Prata são hoje patrimônio mundial da Unesco. Anchieta escreveu peças teatrais, os chamados autos, misturando tupi, espanhol e português para catequizar por meio da arte. Esse sincretismo cultural involuntário foi a primeira expressão do que viria a ser a cultura brasileira, uma mistura de três mundos. A relação dos jesuítas com os colonos foi desde o início conflituosa. Os fazendeiros e senhores de engenho da colônia utilizavam o trabalho escravo indígena. Os jesuítas, em contrapartida, opunham-se à escravidão indígena, mas não à escravidão africana, uma contradição histórica profunda que marca o legado ambíguo da ordem. Nóbrega escreveu cartas inflamadas ao rei de Portugal, denunciando os abusos contra os índios. Em várias ocasiões, os jesuítas foram expulsos de cidades, ameaçados de morte e atacados. Aqui na Brasil Paralelo, analisamos os fatos sem filtros ideológicos e sem financiamento estatal. Como você sabe, nosso trabalho só é possível graças ao apoio dos nossos membros assinantes. Participe da nossa missão juntando-se a nós. Clique no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo hoje mesmo. Manuel da Nóbrega nasceu em 1517 em Sanfins do Douro, Portugal. Estudou Direito em Salamanca e Cânones em Coimbra, uma formação de elite na época que o habilitava tanto para a argumentação teológica quanto para a negociação política. Entrou para a Companhia de Jesus em 1544 e rapidamente revelou-se um homem de extraordinária capacidade organizadora e visão estratégica. Tanto que, com apenas 32 anos, Nóbrega chefiava a missão brasileira. Era jovem para tamanha responsabilidade, mas sua energia e adaptabilidade logo se impuseram. Homem de mente brilhante e gagueira física que desaparecia ao pregar, Nóbrega compreendeu desde os primeiros passos em solo baiano que a colonização portuguesa fracassaria sem uma base moral sólida. Enquanto outros missionários viam os indígenas com distância ou desconfiança, Nóbrega mergulhou no estudo de suas línguas, costumes e crenças, convencido de que evangelizar exigia compreender antes de catequizar. Aprendeu o tupi com afinco, incentivou cantos e danças nos rituais cristãos, adaptando a liturgia ao gosto dos nativos. Criou escolas onde meninos indígenas aprendiam a ler, escrever e cantar hinos. Conforme registrado em suas cartas e na obra História da Companhia de Jesus no Brasil, escrita pelo padre Serafim Leite, Nóbrega era um diplomata e planejador urbano. Foi sob sua liderança que a igreja fincou suas raízes, mediando conflitos entre colonos e nativos e estabelecendo colégios que se tornariam o coração das primeiras vilas. Manuel da Nóbrega não era apenas um homem de clausura e oração. Era um ator político de primeira grandeza. Em 1553, acompanhou a expedição de Duarte da Costa e fundou o Colégio de São Paulo de Piratininga, o embrião da atual cidade de São Paulo. Inaugurado em 1554, ao lado de José de Anchieta,
Nóbrega estabeleceu o colégio como o epicentro de onde irradiaria a civilização brasileira, transformando a fé no primeiro elemento de coesão territorial. Na década de 1560, atuou como conselheiro estratégico do governador-geral Mendes Sá, na campanha militar para expulsar os franceses do litoral da Bahia e do Rio de Janeiro e conter a revolta dos tamoios. A evangelização promovida pela Companhia de Jesus operou uma profunda fusão cultural. Historiadores como Capistrano de Abreu apontam que a língua geral, uma codificação do tupi estruturada pelos próprios jesuítas, tornou-se o primeiro idioma unificador do território brasileiro. O teatro de Anchieta, a música sacra e a arquitetura das missões foram os instrumentos que traduziram a cosmovisão cristã para os povos originários. Esse processo gerou um sincretismo e uma sensibilidade artística que moldaram a identidade nacional. O ensino jesuítico moldou a elite intelectual e os costumes do país por mais de 2 séculos, fazendo da moral cristã a argamassa que uniu elementos tão distintos como o europeu e o indígena. No episódio mais dramático de sua vida missionária, Nóbrega e José de Anchieta estavam na Serra do Mar para negociar a paz com os índios tamoios, que ameaçavam dizimar a colônia. Em Peruígue, ficaram reféns por 3 meses enquanto os demais negociavam. Esse gesto de coragem pessoal tornou-se símbolo do estilo jesuítico. A missão valia a vida. A ascensão do Marquês de Pombal ao poder em Portugal em 1750 marca o início do fim. Pombal era um homem do iluminismo, desconfiado da influência clerical, determinado a modernizar Portugal segundo os princípios do racionalismo. Os jesuítas, para ele, eram um Estado dentro do Estado. Em 3 de setembro de 1759, Pombal assina o decreto que expulsa os jesuítas de todos os domínios portugueses. No Brasil, a ordem é cumprida com brutalidade. Padres são presos, seus bens confiscados, seus colégios fechados ou entregues a outras ordens. Cerca de 600 jesuítas são embarcados para Portugal. Você pode conhecer mais sobre essa figura brasileira assistindo ao Face Oculta do Marquês de Pombal, disponível aqui no canal da BP. Manuel da Nóbrega não viveu para ver a expulsão. Morreu em 1570 no Rio de Janeiro, esgotado por 20 anos de missão ininterrupta. Tinha 52 anos. Deixou um Brasil diferente do que encontrara, com cidades, colégios, igrejas, uma língua híbrida e o embrião de uma identidade que ainda estaria por séculos em formação. Diferente de José de Anchieta, Nóbrega nunca foi canonizado. Teve o processo iniciado, mas ainda não concluído no Vaticano. Mas sua presença está em cada cidade que ele fundou, em cada escola que ele imaginou, em cada palavra tupi que ainda sobrevive no português brasileiro. É um dos fundadores do Brasil, que os brasileiros menos conhecem. Antes mesmo de existir um sentimento político de nação, foi a fé compartilhada, semeada por homens como Manuel da Nóbrega, que forneceu a primeira e mais duradoura identidade ao povo brasileiro. A Brasil Paralelo produziu a maior série documental já realizada sobre a história do Brasil. Em A Última Cruzada, mostramos como o Brasil nasceu de Portugal, narramos o ímpeto cristão dos portugueses de expandir a fé além mar, a chegada na terra de Veracruz e toda a grandeza dos 5 séculos seguintes. Para que você tenha acesso aos 6 episódios da série, estamos liberando agora uma condição especial: o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com assinaturas anuais. Nossa plataforma conta com filmes premiados, catálogo infantil, cursos exclusivos e análises que você só encontra aqui. Mas atenção, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo pelo link na descrição ou pelo QR Code na tela. Torne-se membro da Brasil Paralelo e ative todos os seus bônus agora mesmo.